Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual a hora que você vai estar assistindo o Pode Crer. Já aprendeu? Pode crer. É isso mesmo. Esse podcast que exalta a Bíblia sem a religião e sempre comigo aqui está para nós debatermos, conversarmos esse bate-papo maravilhoso. Nosso amigo e irmão André Brito. E aí, André? Olha as palmas. Cadê as palmas? Cadê as palmas? E aí, beleza? E não esqueça, desde já, né, agradecendo aqui a audiência, agradecendo a você que está compartilhando o nosso material, você que está enviando para seus amigos e irmãos, faça isso e continue fazendo isso, porque é muito importante para despertar. Sem despertamento você não consegue ampliar, avançar, subir de nível, tá? Então, vai dando o seu like aí, tá? Vai dando seu like, faça sua inscrição, tá, no nosso canal e ative o sininho e deixe seu joinha. Não esqueça de fazer isso, porque é muito importante para que o algoritmo vá lá e nos recomende, ok? André, e hoje nós iremos falar sobre o quê? Começar falando sobre esta bebida maravilhosa, que é um chá de frutas vermelhas da Rinodê, né? Uma salva de palmas aí para nossa amiga Anne, né, que nos disponibilizou esse chá maravilhoso, né? E também falando sobre a Arte Modular, que é patrocinadora aqui do nosso programa, que faz móveis maravilhosos também, beleza? A gente já começa assim por cima, né? É, com certeza, porque ó, esse chá tá muito bom, hein? É chá de frutas vermelhas. É porque disseram que era de ervas Eu vermelhas. não posso errar o nome. É de fruta. Olha, é delicioso. Você precisa. Tá aqui agora passando no seu vídeo o contato. Você pode pedir a Ana que ela vai fazer chegar esse chá na sua casa. Precisou de móveis planejados? Tá aqui Arte Modular que nos enviou esse mimo aqui, ó. Maravilhoso, tá aqui. Maravilhoso, tá bom? E peço a você que dê preferência mesmo, porque essas empresas investem no reino de Deus. Elas respeitam o reino de Deus. Então, vale a pena você investir nessas empresas ou indicar essas empresas também, porque elas fazem o investimento. E essas almas generosas é que fazem com amor e fé com que o reino de Deus seja expandido sobre a terra, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá, André. E aí? Mas tem também uma outra já que a gente começou a fazer publicidade aqui. Eu quero fazer a publicidade desta luminária maravilhosa aqui ao fundo. Não sei se eu consigo trazer. Consigo. Opa, peraí, viu? Olha pra isso aqui, ó. É uma arte, né? Semana passada eu trouxe uma jaca. Agora isso aqui eu trouxe essa luminária maravilhosa, que é da Arte da Fé. Isso aqui é uma obra de arte. Para você que quer deixar o ambiente, né, da sua casa mais bonito, do seu escritório, entre em contato com a Arte da Fé. Tá aqui o contato da Arte da Fé também para você poder, né, contribuir com a Arte da Fé, que é um projeto maravilhoso. O Ari ainda vai falar para você sobre a Arte da Fé aqui, tá? O Instituto Arte da Fé faz um trabalho maravilhoso. Inclusive, André, nós vamos lançar um projeto daqui a uns dias muito interessante. Nós tivemos aqui no nosso programa, Pode Crer, a nossa irmã Luciene, que é gestora ambiental, e ela falou sobre desperdício. E aquilo me chamou a atenção, que logo em seguida eu fui na feira e comecei a prestar atenção, porque a gente vai na feira e não presta atenção nisso. Absurdo. E eu fiquei alucinado com o nível de desperdício, porque ela falou o seguinte, que 250 gramas de tomate, por exemplo, leva-se quase 5 mil litros de água para você produzir, para a natureza produzir aquele fruto. A gente pega e joga fora. E quando eu passei pela feira, tinha lá, André, eu acho que no mínimo umas 3 a 4 caixas de goiaba, que poderiam se transformar num belo de um suco, ou doce, ou alguma coisa, jogado no asfalto. Porque o que é que Jogado acontece? no asfalto. O feirante prefere descartar do que levar de volta por causa do custo do frete. Perfeito. Então, assim, ninguém despertou para isso, né? Por exemplo, alguma instituição que pode ajudar pessoas Sim. que não têm alimentação diária, só pode trabalhar com isso, né? Recolher, né, esse material descartado que pode virar tanta e transformar ou ser beneficiado. Por exemplo, as goiabas podem ser transformadas em polpa, podem ser transformadas em doce para ser vendido por alguém que está em condição, por exemplo, de vulnerabilidade, né?
Então é um Perfeito. projeto que pode surgir aí da Arte da Fé, né? Sim, sim. E interessante o nome Arte da Fé, né, congrega em si duas coisas muito interessantes, né? A arte, que é a capacidade que o ser humano tem de interpretação da realidade por meio de Sim, manifestações sim, artísticas, e a fé, que é o fio condutor da vida das pessoas, sim. né? Eu considero a fé o maior poder disponibilizado para o ser humano. E é. Eu acredito nisso. É o que faz você andar no deserto E e o que me, passar pelo e o deserto. que me chamou a atenção com relação ao desperdício foi algo assim muito estarrecedor devido à expansão da minha mente com o que que minha irmã Luciane falou aqui do seguinte. Ela citou uma situação, ela citou uma frase que me chamou muita atenção. Ela disse o seguinte: é a natureza que se esforça para nos dar aquele alimento. Normalmente a gente entende que é o homem que está se esforçando, mas não é o Não. homem, é a O homem natureza. colhe, né? E aí vem um detalhe: por que a natureza se esforça? Aí é muito forte isso. Por que a natureza se esforça? Porque ela quer cumprir o seu propósito. E quando esse fruto é desperdiçado, ela não cumpre o quê? O propósito. O Né? propósito. Quando a goiaba que ela é produzida pela Para árvore alimentar. não chega para alimentar alguém, ela não cumpre o seu propósito. Ela é desesperador saber que aquele produto que foi gerado não cumpriu o seu propósito por causa da irresponsabilidade ou ineficiência do ser É humano mais ou ineficiência, né? incapacidade do ser humano. Então, assim, a Arte da Fé vai construir um projeto, nós já estamos trabalhando em cima disso. E a gente vai trazer, vamos precisar da ajuda de vocês que está aí. Você que quiser também participar desse projeto como voluntário, pode se aproximar, pode entrar em contato aqui com a nossa produtora, a Anne Couto, que ela vai marcar com você e a gente vai construir esse projeto juntos. Mas voltando aqui, André, nós vamos hoje falar sobre o quê? Caminhando no deserto. Caminhando no deserto, né? O deserto é o tão metafórico, tão falado, né? As pessoas que almejam tanto, né, passar por este deserto, quando estão neste deserto, que ele termine logo, né? Que saia logo dele, né? É que a Que gente faz, ninguém quer estar no e deserto, quando né? a gente fala falando no deserto, a gente faz a referência direta, né, quando os hebreus saem do Egito e vão para uma terra prometida, né, liderados por Moisés, né? É interessante que se fala muito em escravização das pessoas ou pessoas escravizadas, mas pouco se fala sobre a questão. Se fala muito, por exemplo, do africano que foi escravizado aqui no Brasil, né? Mas pouco se Sim, fala também que o próprio africano era quem escravizava os africanos para trazerem para cá. Mas e pouco se fala também que, por exemplo, durante 400 anos, hebreus foram escravizados por egípcios. E essa escravidão vai ter fim não por uma libertação deliberadamente aceita e forjada pelo próprio egípcio. Não, o egípcio foi forçado a liberar o povo, porque foi. senão não ia sobrar um egípcio para contar a história, né? As Verdade. pragas, o relacionamento de Moisés com o faraó, a própria história de Moisés, né? Tem uma coisa muito interessante, quando Deus convoca Moisés para que ele lidere o seu povo, Moisés vai dar desculpas para Deus. Mas eu sou gago, eu não sei se você falar, eu sou pesado de língua, né? A tradução pesada de língua é gago, né? E aí Deus, rapaz, tá me dando desculpa, cara. Eu tô mandando, bicho. Você tá entendendo a dimensão do negócio? Quer dizer, o Criador de todas as coisas vai dar uma ordem a você. Olha, eu quero que você faça aí. Vá lá e fale para as pessoas. Vá lá e fale para Faraó que tem que libertar meu povo. Mas mande Arão. Mande Arão. Toda vez que eu leio essa passagem, eu rio, eu fico rindo, imaginando a cena de Né? Moisés, cagão, né? Moisés forjado, né, como soldado, o cara era da família, né, do faraó, criado como. E Moisés diz, rapaz, mande Arão, que sabe falar melhor que eu. Só tá dando desculpa, cara. Às vezes as pessoas, você que está assistindo a gente agora, quantas desculpas você tem dado para não cumprir a missão que você tem de fazer? Algumas figuras na Bíblia podem ser comparadas, né? Por exemplo, Moisés que retrocede na ordem de Deus, né? Que fica cabreiro, como a gente diz aqui em Sergipe, cabreirou, igual a Jonas, que recebe a missão e vai para o outro lado, o povo de ficou com medo de falar também do mesmo jeito.
O povo de Nínive é um povo brabo, meu irmão. Lá é cheio de pistoleiro. Quer dizer, vai parar na boca do peixe. Moisés não entra na terra prometida. Exatamente. Diferentemente de Abraão, por exemplo. Vai para a terra que eu te mostrar. Abraão não pensou, meu irmão. Por isso se tornou o pai da fé, né? Abraão chega, onde é? Para que lado eu vou? É diferente. Posicionamento é diferente. É diferente de um Isaías, a quem enviarei. Opa! Tô aqui. Envia-me a mim. Ainda vem com um objeto direto pleonástico, né? Repetido. Envia-me a mim, ainda para não deixar dúvida. Eu tô aqui, pode me mandar para qualquer lugar. Olha a diferença da postura de dois, né, de 4 pessoas diferentes, duas que se parecem no processo e tiveram seus resultados parecidos, e os outros dois que absurdamente na hora que foram convocados eles cumpriram totalmente seu propósito. Totalmente chegaram até o final de seu propósito. Né? E aí a gente tem o Moisés que lidera então essa saída, né, pelo Mar Vermelho, aberto sim. Passaram a pés secos, sim, comprovadamente, já tudo certo. Que por sinal, antes de passar no Mar Vermelho, mais uma vez ele mostra essa fratura, Moisés, né? Porque ele chega no Mar Vermelho, o povo pressiona ele e ele vai orar a Deus. E Deus fala bem assim: por que clamas a mim, Moisés? Já falei, diga meu ao amigo, povo que marche, meu amigo. Eu já falei. O poder já está com você. Eu vejo essa passagem aí com uma certa impaciência de Deus. Era em bom português nordestino, eu diria: meu filho, eu não já falei com você. Imagina um pai, né, que tá lá, que já falou com o filho uma vez, disse que queria algo desse jeito, e o menino ainda tá retrucando. Meu filho, eu não já disse a você que eu quero desse jeito, eu não já falei como é que funciona. Então isso ensina sobre fé. É porque eu quero que o senhor confirme de novo, eu quero que o senhor fale de novo, é porque eu estou precisando, o povo tá aí atrás me pressionando. Era como se Moisés... E aí mostra uma coisa interessante, que ninguém é perfeito. Mesmo o líder do fim do estágio de escravidão, era o cara que tinha seus defeitos, suas falhas, suas faltas de fé em seus momentos também. E até hoje Israel é o maior líder de Israel, né? O povo de Israel até hoje tem Moisés como o maior líder, né? Eles não consideram Jesus como o líder deles. Eles consideram Moisés. Mas Deus pega as coisas loucas. Por causa das leis mosaicas, né? Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as que são. É isso. Então, é só um adendo de que a gente às vezes precisa aprender a se posicionar. Não. Deus contempla posicionamento o tempo todo. Não é porque que, mais uma vez, a gente volta para Davi. Davi era coisa braba. Davi se posicionava. Davi também não tinha meio termo. Né? Tanto para fazer as coisas que precisava fazer, quanto para se arrepender das merdas que ele fazia também. Davi sabia se posicionar, Davi sabia se quebrantar. Davi tinha sua, eu vou chamar de ideologia. Davi tinha uma ideologia. A ideologia dele era: meu amigo, eu não brinco. Eu não brinco. Quando eu tenho de fazer, eu vou lá e faço. E funciona. E aí a gente volta para Moisés liderando esse povo no deserto. A meta era passar 40 dias, né? Até chegar à terra que o Senhor iria mostrar, que é chamada terra que emana leite e mel. Há uma coisa interessante aí, você estava falando no início aqui de que a natureza cumpre seu propósito, né? Produzindo os frutos, porque foi criada para isso, né? Deus faz brotar alimento para o homem, cara. Você olha para Adão lá, Adão tinha tudo à sua disposição. Adão era um privilegiado, né? Eu gosto muito de feira, e quando eu estou na feira eu tenho uma sensação muito interessante. A sensação quando eu chego na feira, que eu vejo aquele cardápio inteiro disponibilizado. Você olha para um lado, você vê uma fruta amarela, você olha para o outro, você vê uma melancia vermelha, você olha para o outro lado, você vê um cajá, você vê sabe? Aquele cardápio assim que a natureza te dá. Caramba, eu tô no paraíso. Que privilégio, A né? sensação é que você está no paraíso, porque nós somos seres dominantes,
Eu me sinto também dessa forma, porque foi assim que a Bíblia me fez. A palavra diz que eu sou assim. E Deus colocou o homem para dominar Então, sobre todas as coisas. pronto, então eu me sinto ser dominante todas as vezes que eu vejo isso tudo disponível para mim. É tudo bem que o homem criou um modelo fracionado, nós chamamos de moeda, de dinheiro, que você só obtém se tiver esse muro que foi colocado, esse obstáculo foi colocado. Mas a natureza te deu. A natureza te deu. Ela fez. Está disponível, Se né? o homem botou esse obstáculo, é questões do homem. Mas a natureza te deu. Entendeu? É um pedaço de papel melado de tinta que você deu um valor para ela. E você hoje tem que pagar por aquilo ali. Mas a natureza te deu. É sua. O homem caído foi lá e fez essa questão dessa proporcionalidade de você só ter se tiver dinheiro. Mas o posicionamento, André, ele é muito importante, porque quando você fala que eles iam passar 40 dias e passaram 40 anos, tudo por falta de um posicionamento. Isso acontece na vida das pessoas até hoje. Com certeza. Muitas das vezes Deus te dá um comando, você não acredita que você tem potencial de executar, procrastina aquilo dali. E aí termina criando o atraso da chegada ao propósito. Quando vai chegar, não dá tempo mais de fazer mais nada. A gente termina desembocando no mesmo assunto, propósito. Sim. Né? Qual era o plano? Liderar o povo, sair do Egito, passar pelo Mar Vermelho, chegar ao deserto, passar por um processo de purificação pelo deserto, de entendimento do que Deus fez, e chegar à Terra Prometida e mandava leite e mel. E ir lá viver as primícias que Deus tem preparado. E o que é que acontece? Este era o plano. O propósito era a terra que emana leite e mel. Mas Deus precisava provar as pessoas no deserto. Algumas pessoas entendem que estão passando por provas difíceis, etc e tal, e não entendem que o deserto é uma prova. E quem faz prova precisa ser aprovado, cara. Você só passa de ano se for aprovado. Você não passa a média do rede pública, 5. Se você ficar abaixo de 5, você está reprovado. Né? E você imagina agora na fé. Não existe meio termo com fé. Os hebreus experimentaram... Não existe meio termo com fé. Os hebreus experimentaram o poder de Deus no deserto. Você tinha uma nuvem que cobriu o sol para ninguém se queimar. Você tinha uma coluna de fogo à noite para iluminar o caminho. Você tinha maná que caía do céu, um alimento que caía do céu. E tudo isso é provado, não é a história da carochinha. Os caras viam o poder sendo realizado, sendo manifestado lá. E mesmo assim... A galera pisou na bola. Cara... velho, mas eu vou me remeter a Adão novamente. Adão estava no paraíso. O que é que vem à mente das pessoas quando se fala paraíso? Tudo que há de bom e de melhor. E Adão pecou dentro do paraíso, cara. Daniel não se prostrou. Não é o lugar. Agora, André, você percebe que a natureza adâmica, a gente fala muito sobre o Adão no paraíso, mas a gente pode ver essa natureza não tão distante assim, porque Adão, alguém pensa até que Adão está muito distante da gente. Não. Mas a gente vê a natureza de Adão no nosso dia a dia. Por exemplo, tem um autor, não sei se você já ouviu falar dele, chamado Arthur Schopenhauer. Filósofo final do século XIX, pessimista. É, um filósofo que é considerado o rei do pessimismo. É. Ele escreveu um livro que eu gosto muito desse livro dele, que é O Homem como Representação. E nesse livro ele fala algo assim que eu acho muito, muito extraordinário e muito atualizado, né? Cara de mais de 300 anos atrás. Ele diz que o ser humano, principalmente a espécie, ele fala muito da espécie feminina. Ele diz que a mulher, por exemplo, a mulher, seus 30 e poucos anos, se ela tiver rica, ela está entediada. E se ela for pobre, ela está triste. Está triste porque não alcançou a riqueza, é a pobre.
E a que está rica, ela não suporta a vida dela de rica porque ela está entediada, porque ela tem tudo que ela quer, tá fácil para ela. Então ele mostra que É uma insatisfação. é uma representação clara do paraíso dentro de um ambiente atual da vida humana, porque você vê exatamente isso na nossa vida hoje. As pessoas estão morrendo muito mais porque estão comendo mais, porque estão morrendo de fome. Tem um autor israelense que falou sobre isso, eu achei extraordinário isso. Hoje, nos nossos dias, pessoas estão morrendo mais porque estão comendo muito do que passando fome. Ou seja, estão comendo porcarias o tempo todo e está levando à morte. Mas, inclusive, comer muito já é o resultado de uma alma adoecida, né? Sim, sim. Mas Só que no entendimento deles é assim, eu tô me divertindo, eu tô curtindo a vida. Tem gente que começa, por exemplo, numa sexta-feira a beber e comer, só vai parar no domingo e tá lá, tanto é fígado que estourado, mas tô fazendo, tô curtindo a o vida. nome sexta virou verbo, sextou, né? A gente tem uma coisa muito interessante lá no processo lá do erro, né? Quando Deus diz para Adão, olha, tudo isso é seu, só não toque na árvore do bem e do mal, para que seus olhos não se abram, você não tem o entendimento. A insatisfação. É muito que aí Schopenhauer diz uma coisa interessante, hoje em dia, quanto mais conhecimento o homem tem, mais angustiado ele fica. Perfeito. Pelo conhecimento da realidade. Deus tinha essa preocupação com Adão. Mas aí vem a serpente, né? Metaforicamente, a serpente chega e diz à mulher, ó, porque ele tá vendo aquele fruto ali, vocês vão ficar iguais a Deus, eram deuses também, iguaizinhos, tá? E a mulher se sente envaidecida com aquilo e diz, rapaz, eu quero aquilo ali. Mas o comando é de Adão. Então ela vai e convence Adão. Então Adão peca, Adão desobedece. O pecado significa errar o alvo, ele erra o alvo, ele sai do propósito. Sim. Saindo do propósito, Deus desce, joga uma partida de dominó com Adão. Adão, cadê você? Aí eu tô aqui escondido, escondido porque tá brincando. Não, eu tô nu. Adão, você pecou. Quem te mostrou que você está nu? Como é que você sabe o que é nudez? Pronto, os olhos estavam abertos, né? Aí o que acontece? Adão põe a culpa em Deus. Adão não põe a culpa Foi na a mulher que o Senhor me deu. A mulher? Que o Senhor me deu. Quem mandou? O Senhor me dá. Eu pedi. Ele colocou a culpa em Deus e na mulher. A culpa é para Deus, foi você que me deu ela. Aí a mulher vai e diz, eu não, foi a serpente. A serpente não, comeram porque quiseram. Transferência de responsabilidade o tempo todo. Sim. As pessoas costumam transferir responsabilidades. Que é diferente, por exemplo, de Davi. Davi assumia. Você entendeu agora o homem segundo o coração de Deus. Por isso você tem que liberar o Davi dentro de você. Tem que liberar, você tem que entender isso. Você assume sua responsabilidade, você assume sua humilhação. Errei. Estou aqui, errei, baixo minha cabeça. Não estou aí para ninguém que se vão julgar ou deixar de julgar. É aí onde é que está o segredo de você reconstruir as coisas. É você saber se humilhar. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus. O que é isso? Olha, não, bicho, não adianta. Por isso que eu falo, fé é razão. Sim. Fé é razão. É simples. Até Gregório de Matos, poeta do barroco, né, do brasileiro, o grande nome do barroco brasileiro, diz: pequei, Senhor, mas não porque eu tenho pecado, da vossa alta clemência eu me despido. Ou seja, Senhor, eu pequei, mas não é porque eu pequei que eu estou fora da tua presença. Ele barganhava. Porque quanto mais eu tenho pecado, mais o Senhor tem empenhado em me perdoar. Sim. Veja, que paradoxo interessante. Quanto mais eu peco, mais Deus me perdoa. Claro que eu não vou usar isso como prerrogativo para sair fazendo o que eu quero. Exatamente. Mas Gregório Gregório tinha essa noção. Esse entendimento. De que eu sei que Deus vai me perdoar. Eu não mereço, mas Ele vai. Se eu for contrário a isso, eu vou contrariá-lo, porque Ele, de forma imerecida, me deu Jesus como sacrifício vivo para mim. Tá? Então, o que é que acontece? Eu preciso fazer com que a palavra seja cumprida e a vontade dele seja cumprida. Então, eu aceito o perdão, sim,
Até no meu livro lá no Destrave-se tem, né? O auto-perdão é extremamente necessário, e pedir perdão é extremamente necessário, e perdoar é extremamente necessário. Porque a gente age com razão. Então, o tempo todo, o que é que acontece? A gente trabalha com emoção o tempo todo. A igreja é emocionada, a igreja não pode ser emocionada, porque na emoção há um engano. É onde entra o engano e na emoção. Em Gálatas, você fala revestidos da armadura de Deus, né? Quais são os aspectos, os critérios ou as características do Espírito de Deus? Né? Então é fé, é paciência, Domínio próprio. domínio próprio. Você só tem domínio próprio com razão. Então, por conta das emoções, tem muita gente sendo enganada hoje em dia. Perfeitamente. Tem a religião enganando muita gente, todas elas. Todas elas. Então, por conta de emoção, o povo no deserto começa a murmurar, a reclamar. Reclamar, a palavra reclamar significa é um prefixo que significa de novo. Clamar significa pedir que aconteça. Então, reclamar é querer que aconteça de novo. Quanto mais você reclama, mais acontece de novo. Que é o contrário da fé. Não, eu acredito que já está resolvido, minha fé funciona desse jeito. E é assim que eu quero, é assim que vai ser. Por que é que a gente tem 400 mil pessoas saindo do Egito e dessas 400 mil, só 2 chegaram ao propósito? Inclusive, nem o próprio Moisés chegou. Agora uma pergunta intrigante, André. 400 mil pessoas saíram, só 2 chegaram originalmente, saíram do deserto. É porque foi muito difícil ou porque as pessoas não tinham propósito? Sinceramente falando, Josué e Caleb, que foram as 2 que entraram, eram super-homens? Ou porque eles simplesmente se mantiveram no propósito? Se mantiveram. Porque dá a entender, e eu refuto muito isso, dá a entender, muitas pessoas dão a entender que a vida com Deus é muito difícil. Eu não consigo compreender onde é muito porque difícil. Porque é emocionado, porque é religião. Eu não consigo compreender quando alguém fala que é muito difícil. Por causa dos dogmas humanos. Os dogmas humanos são criados para escravizar. Então, modelos de homens que Deus não tem nada a ver com isso. Jesus quebra isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cara, você não vai ser liberto para ser escravo, não. Você vai ser liberto e uma vez libertos, verdadeiramente sereis livres. Tá errado, o princípio tá errado, o princípio do ensino tá errado. Eu ensino para manipular, para escravizar, para controlar. O medo controla. São 2 aspectos de controle social, é o medo e a fome. Eu mantenho o cara com fome, você falou em que a natureza nos dá tudo, mas eu tenho que manter o cara com fome porque eu preciso ter controle social. Pessoas prósperas não se deixam escravizar. Sim. E eu não estou falando de teologia da prosperidade aqui, não. Eu estou falando de prosperidade de uma vida que você anda com Deus e você chega à terra prometida. Complementando o que você falou aí, é muito importante tocar nesse assunto, porque quando você fala aí que a religião promete curar o medo, curar a fome, enfim, promessas que é feita, e que você, ao invés de ir buscar em Deus essas curas, porque existe sim, você vai através de um homem e ele depois te deixa sozinho. Aí é onde vem, talvez, o sentido da pessoa dizer que é muito difícil, porque é humanamente impossível você depender de um homem e você se transformar no seu propósito, porque não está debaixo de um homem. É a presença de Deus em sua vida que transforma toda ela. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Quem curou a mulher do fluxo de sangue? A mulher que tem hemorragia por 12 anos. Saiu virtude de Jesus, mas a atitude foi dela. Quantas pessoas foram curadas por Jesus que na verdade foi Jesus quem procurou? Na verdade, a maioria plena dessas pessoas, essas pessoas procuraram Jesus. Então não é uma atitude de Deus. Foi disposição dela. Já está tudo disponível. Quando Jesus chega todo lascado ali, quebrado, rasgado, e diz assim, está consumado, ele disse, eu fiz a minha parte, agora é com você. Perfeitamente. Eis que estou à porta e bato.
O trinco é por dentro. Você está entendendo? Então, alguns se colocam como Jesus, eu vou fazer, eu dou... Mentira, é a tua fé que te salva. Você nem precisa tocar em Jesus, só na orla do vestido, porque é assim que, do jeito que você crê, acontece. Voltando ao deserto, quem saiu do Egito começou a ver alguns problemas no deserto, se lembrou do Egito, disse, era melhor estar comendo alfafa, capim, palha, cebola, merda de elefante, do que estar aqui. Cara, na hora que você chega e diz isso, você quebra aquilo que Deus prepara para você. Aí não vai entrar. Não vai entrar. Por quê? Chega a ser... Porque quem entrou na Terra Prometida, quem nasceu no deserto e não quem saiu do Egito. Porque o Egito trazia lembranças. Quem nasceu no deserto dizia, aqui eu não quero ficar não, velho. Eu tenho a promessa de que existe uma terra para mim, então eu vou passar por isso aqui. Chegou todo mundo. Então, cabe a você, agora você que está assistindo a gente aqui, a fazer a seguinte análise. Eu quero me comportar como quem saiu do Egito ou como quem nasceu no deserto? O deserto nada mais é do que uma promoção, Ari. Assim como Golias foi uma promoção para Davi, o deserto também é uma promoção para quem passa. E se você está passando pelo deserto é porque existe uma terra prometida para ser conquistada. Aliás, ela já foi dada. Aí então o segredo dela já foi dado. Você não vai, ele não vai dar a terra prometida, ele já deu, cara. E aí a fé é isso. Aí você volta para a fé lá em Hebreus, é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza das coisas que não podem ser vistas. Eu vou resumir aqui o que é fé. Uma criança de 6 anos de idade chega para um pai e diz, pai, me ensina o que é fé. Aí o pai, como é que eu vou explicar Hebreus 12 lá para né? Para essa criança, 11 para essa criança. Ele tem uma escada na casa dele, ele disse, filha, vamos fazer o seguinte, suba aqui comigo na escada. O papai subiu pela escada e tem um corrimão. Aí fica aqui em cima. Aí ele desceu. Aí apagou a luz. Aí disse, você acredita que eu vou segurar você aqui embaixo, você descendo pelo corrimão? Aí ela disse, acredito. Aí ela disse, então venha. Ele segurou. Ela não podia ver o pai. Estava muito escuro. Mesmo assim, ela acreditou. Isso é fé. Mesmo sem ver, você acredita. Belo ensinamento para criança. Você já desceu no corrimão tranquilamente. E seu pai está lá com a certeza de quem atravessa um deserto, com a certeza de quem atravessa uma tempestade, com a certeza de quem pisa sobre a água e anda sem afundar. Eita glória. Agora, você que está atravessando o deserto, só vive reclamando, vai ficar durante 40 anos aí. E não consegue chegar. E não vai chegar. E morre nesse lugar, reclamando da vida, achando que tudo é ruim, achando que Deus o puniu, o penalizou, e nada disso aconteceu. Ari. Porque é o seguinte, é muito interessante, eu pedi até para colocar aqui o livro de André aqui, o Destrave-se, por favor. E mais uma vez eu vou tocar nesse assunto. Você tem que liberar o Davi dentro de você. Está na página aí 33. Porque é realmente algo que você tem que fazer a sua versão. Quando a gente fala libere o Davi dentro de você, é você entender que existe um poder dentro de você, sabe? Que você precisa soltar. Se você não se tornar um Davi, você se torna um merda. Essa é a verdade. Porque você vai terminar toda a sua história de vida e não vai ser nada. Não vai... Olha, por exemplo... Ali, só vou completar. Quem não é Davi é Golias, cara. Pronto. Quem não é Davi é Golias. Ou seja, você vai se tornar na história aquele que foi vencido. Aquele que teve a cabeça decepada. Entendeu? Ou seja, vai estar sempre no chão, né? Metaforicamente, pelo amor de Deus, não vai entender que a gente quer que você... É porque é assim, é as escolhas que ela faz. Porque o problema do poder, André, está ligado diretamente à escolha. Você precisa fazer escolhas que levem você a ser um Davi, senão você terá a escolha que vai ser igual a Davi.
igual a Golias. Eu vou trazer uma coisa aqui interessante. Nunca vai ser sobre o outro, vai ser sobre você. Sempre. Já está tudo consumado, entendam isso. Já está pronto. Só um instante, eu vou pegar mais um pouquinho, né, de chá aqui da Rinodê, chá de frutas vermelhas aqui. Não são ervas vermelhas, por favor. Aí com gelinho. Olha o barulho, olha. São frutas. Olha o barulho, ó. ASMR. Ainda vou deixar aqui a jarra. Então é sobre você o tempo todo. O deserto não está fora, o deserto está dentro. A realidade não é o que te cerca. A realidade é o que você cria. As pessoas acham que Jesus estava metaforizando quando disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você dá ordem para o monte sair de um lado para o outro e ele vai. As pessoas estavam achando que era metáfora. E não é. Ele provou. Como é que o cara pega 5 pães e 2 peixes e dá de comer a uma multidão de mais de 5.000 pessoas e os cestos ainda sobraram? E ele mandou pegar. E você acha que ele estava brincando ou que ele estava metaforizando quando disse que a montanha ia mudar de lugar? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Faltam homens para crerem dessa forma. Do grão de mostarda, menor das sementes, se a fé for deste tamanho. E aí você entende que não tem tamanho. Ou você tem fé, ou não tem. É isso daí. A religião precisa sair da mente das pessoas para que Jesus... A fé genuína se estabeleça. Para que Jesus seja racionalizado. Nós discutimos em outro episódio aqui que Jesus é caveira, né? Fazendo menção à questão do bope. Jesus não brincava, cara. Toda palavra que saía era medida. O radicalismo. Na medida certa. Na medida certa. Davi só vence Golias porque a realidade de Davi não era Golias. A realidade de Davi era o que ele tinha dentro dele. As armaduras não faziam parte da realidade de Davi. A pedra fazia. O seixo fazia. Davi foi medido. Golias foi medido. Quando Davi olhou para Golias, ele mediu Golias. Ele viu alguém fácil de acertar, enquanto alguém via um gigante. Ele disse: aquele cara é mais fácil de acertar. Eu vou analisar. O elmo de Golias só dava abertura para uma pedra entrar aqui, ó, entre o nariz e a testa. Foi onde a pedra encravou, né? Assim a Bíblia diz: encravou-se-lhe na testa. A realidade de Davi era Golias caído. Ainda hoje darei tua carne às bestas do campo e às aves do céu. Você acha que ele disse isso à toa? Foi um xingamento à toa? Um menino ensinando como você vence seu deserto. É por isso que a gente não deve reclamar nunca. Se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por algum deserto, seu papel não é reclamar, é encontrar alternativas, é encontrar o lugar certo para você jogar pedra no seu gigante. Tem uma frase do pastor André Fernandes que diz assim: não reclame dos desertos que te levam ao caminho da sua promessa. Às vezes você está num caminho que Deus não quer que você vá, você entra num problema, entra num deserto ali, que te leva para um outro lugar, e ali naquele lugar está aquilo que vai acontecer na sua história, na sua vida. Só que você tem que entender, interpretar o caminho e dizer: Deus está comigo e eu vou fazer desse lugar, um paraíso. Tem um capítulo do meu livro aí chamado Sobre a Correnteza Dentro de Mim. Liberando Davi que há em mim. Tem um capítulo chamado Sobre a Correnteza Dentro de Mim. Sobre a correnteza dentro. Aí, isso. Sobre a correnteza dentro de mim. Você tem que capítulo do livro Destrave-se, viu? Você tem que seguir seu fluxo. Você tem que encontrar seu fluxo. O que é uma correnteza? É uma força que não é dominada, né? Então, quando você encontra na fé como funciona o trabalhar de Deus, você só se deixa levar. Não vos preocupeis com nada. Você já viu um lírio se preocupando com como vai se vestir? Jesus ensina isso. Nem Salomão, né, em toda a sua glória, se vestiu igual um lírio. Por quê? É até poético, mas é mais verdadeiro do que poético.
completamente verdadeiro. É sobre isso, só que é o seguinte, aí só que você não acredita nisso. Você não acredita viver sob a dispensação de Deus. Você quer tomar a frente das coisas. Eu não estou dizendo para você não fazer suas tarefas do dia a dia, as coisas que lhe são confiadas, etc. Não. Ah, eu vou viver de brisa agora porque Deus está cuidando de mim. Não é isso. Não. Isso aí é coisa de preguiçoso. É. Vai ter com a formiga o preguiçoso. É exatamente o contrário, né? É o contrário. É você entender que Deus precisa estar à frente de todas as coisas. Mais uma vez a gente falou nessa frase. Você caminha, Deus põe o chão. É dessa forma. E o mais importante, dois pré-requisitos importantíssimos. Essa determinação, muito importante, e sempre a gratidão. Porque sem esses dois elementos, você não se auto-reconhece como alguém que vive na dispensação de Deus. Porque você sempre vai ficar reclamando de tudo. Se o ar tá frio, você vai reclamar que tá frio. Se estiver quente, você vai reclamar que tá quente. Entendeu? Então você tem que parar com essa sangria de energia que são, que são as reclamações. E tem uma coisa interessante sobre esses dois verbos, né? Porque quem reclama, meu amigo, não para poder planejar nada. Reclamar e agradecer. De novo, reclamar. Clamar que aconteça de novo. Ou seja, você entra num loop que você não sai não vai sair dali. Por isso que o povo no deserto ficou naquele ficou lá. E agradecer significa a graça descer. A graça Você descer. agradece para que a graça desça. Para que você receba. Olha, e outra coisa, gratidão é um ato de fé. Jesus dizia, Pai, eu te agradeço porque sempre me ouves. Quando você começa a sua oração já agradecendo, você está dizendo, Deus, eu acredito que já recebi. Essa é a chave. Agradecer é a chave para você receber. Você já tem, cara. Entenda isso, você já tem. É como se você tivesse uma conta no banco com 10 milhões de dólares lá e você tá com medo de ir lá no banco de dizer, olha, esse dinheiro é meu. Você já tá tudo documentado, a Bíblia é o documento, a palavra de Deus já garante tudo para você. Está consumado. Está consumado. Se está consumado, já é meu. Eu tomo posse. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ele está mentindo, é? Mateus 6,33. Tudo vai ser acrescentado. Aí você se preocupa com o quê? Tem que se preocupar com o quê? Com agradecer. O que é você se preocupar? O que é a ansiedade é você tomar para si aquilo que não é seu. Agora, André, uma coisa muito importante que as pessoas se confundem, e nisso a religião ajuda a essa confusão, é que toda ação provoca uma consequência. Aristóteles, né? Isso é Aristóteles. Exatamente. Meu tio, filósofo Aristóteles, um dos grandes homens que colocaram os pés nesse planeta, filósofo grego, toda ação ela vai requerer, consequentemente, uma reação. Então ela gera uma consequência. Por isso que se você acredita, você recebe. Isso. Só que, muitas das vezes, você toma caminhos errados. Suas decisões te levam a caminhos sem saída, vamos dizer assim. Escolhas, por exemplo, alguém que entra nas drogas. É evidentemente que para que você volte para o seu propósito, você vai ter que voltar um caminho primeiro, limpar sua mente de tudo aquilo ali, limpar o seu corpo quimicamente, desejar sair daquele lugar para dizer assim, agora eu estou pronto para seguir o caminho. Porque se você não retira essa consequência da sua vida, você não consegue cumprir o propósito. Não, porque você está dividido. Você mesmo... Você está dividido, e reino dividido não subsiste. Não sobrevive de forma nenhuma. Então, muitas pessoas, porque assim, quando você ouve uma palavra de ânimo, você tem que fazer uma avaliação da onde você está. Olha, eu estou num local assim, eu causei vários problemas. Por exemplo, tem gente que passa por dezenas de empregos mentindo em todos. Evidentemente que quando alguém ligar para pagar uma referência dele, vai dizer assim, olha, no contrato não. Está queimado. Porque esse daí é mentiroso. E o contrário também é verdade, né? Quando o cara se desempenha bem
ele vai ter portas abertas em outros lugares também, né? Exatamente. Então, assim, quando você tem esse desempenho ruim, evidentemente que essa consequência vai lhe perseguir. Então você tem que refazer. E nesse refazer, meu amigo, aí onde é um deserto que você mesmo construiu e você vai pagar cada centavo dele, porque aqui na Terra não tem jeito. Ação, reação. Agora, quando você tem a graça de Deus disponibilizada, a partir daí, você retorna facilmente. E você é capaz de fazer, sabe o quê? Cara, eu realmente era mentiroso. Eu fazia tudo isso mesmo. Eu vou lá no meu patrão, vou lá no seu Joãozinho. Seu Joãozinho, tudo bom? Joãozinho, eu quero lhe pedir perdão. Isso é mudança de rota. Aí as coisas começam a ter outro tipo de fluência, de fluidez, como você mesmo falou, mudança de rota. Se você não fizer esse tipo de entendimento dentro de você, todas as palavras positivas que você receber, elas não terão efeito. Por exemplo, quando Saulo tem um encontro com Jesus, né? Jesus, quem és tu? Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Duro é para ti recalcitrar Quem contra és os tu, aguilhões. Senhor, é quem eu tanto Pois persigo? é, eu sou Jesus, né? É duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, né? Dar murro em ponta de faca, né? É essa a tradução, né? Ninguém acreditava que Saulo estava convertido. Sim. Ninguém acreditava. Como Tanto é que aquele cara perseguidor... Perfeito. A reputação dele precedia ele, né? Como depois que começaram a ver... Ananias recebeu uma missão que quase que não vai cumprir, porque ficou com medo por causa da reputação de Paulo. Aquele cara, vou nada, aquele bicho. Vá lá, porque ele é para mim um vaso escolhido. Teve que ter uma intervenção. Por quê? Por causa da reputação de Paulo. Que a precedia. De Saulo, ainda era Saulo, né? Veja, a questão do deserto e a questão da fé são uma questão de perspectiva. Na hora que você olha para trás e diz, caramba, eu saí do Egito, eu tenho a promessa de uma terra que emana leite e mel. E se você observar, eu assisto a muitos programas sobre Israel. E a variedade de comida naquele deserto, cara, é um negócio. As uvas mais doces do mundo. Vamos marcar um programa só para falar de Israel, André, porque eu gosto do tema. É absurdo. E aí a perspectiva é, por que não acreditar, né? Então eu pego essa taça aqui, por exemplo, aí eu vejo, eu tenho uma parte com líquido e outra parte sem. Eu prefiro olhar que a taça está meio cheia, né? Cheia ou vazia? Metade cheia ou metade vazia? Eu prefiro olhar para a metade que está cheia ou olhar para a metade que está vazia. Então eu digo, caramba, não, eu vou... É uma questão de perspectiva. Eu prefiro olhar que ela está ainda cheia, metade dela está cheia. Por quê? Porque eu ainda vou usufruir. Eu não vou... eu tenho menos chá de frutas vermelhas para usufruir. Não, eu tenho chá para usufruir ainda. É uma questão de perspectiva, é uma questão de você parar de reclamar do que você tem. E às vezes você precisa observar outras pessoas numa situação pior do que a sua, para você dizer, olha, caramba, eu prefiro... Uma vez eu peguei alunos, eu era coordenador de uma escola, e eu levei alunos do terceiro ano, do segundo ano, eram meio rebeldes, tal, não sei o que. Eu peguei, levei, eu peguei uma experiência bem interessante com alunos do segundo e terceiro. Eu levei alunos do segundo ano para um acampamento de pessoal sem terra. Eu levei os alunos do terceiro ano para a Clínica São Marcelo para ver o pessoal lá que estava internado. E aquilo foi um choque de realidade maravilhoso, né? Tinha até uma senhorinha num barraco lá de lona preta, que infelizmente também algumas pessoas são usadas como massa de manobra nessas situações. E essa senhorinha, eu ainda lembro, sem dente, num quartinho assim de 3x3, feito de lona, mas ela com a vassoura de palha varrendo ali a entrada e convidou a gente para entrar na casinha dela, com uma alegria tão grande, cara. Aquilo foi um impacto tão grande naqueles alunos, naquelas alunas ali, que mudou a rota da maioria. Por quê? Porque passou a agradecer o que tinha. Mas vem cá, você precisa ver o que o outro tem ou como o outro está para que você
mude a sua forma de ser e de agir, é só você olhar para a frase de Jesus na cruz: está consumado. É simples assim, é simples desse jeito, está consumado. Os discípulos, quando receberam a ordem de Jesus, vocês vão sair de 2 em 2, vocês vão fazer maravilhas, sinais, vão expulsar demônios, vão curar, etc e tal. Você acredita que... Você acha que eles acreditaram nisso? Acreditaram não, cara. Eles só acreditaram quando começaram a fazer. Três ou quatro ali acreditou. Porque é o seguinte, o cara tá pensando com emoção. Porque, por exemplo, eu não sei quem foi Bartolomeu, por exemplo. Era discípulo de Jesus. É porque mesmo pessoas que andaram com Jesus lá, viram todos os milagres, mas parece que tem gente que não desperta para o poder que está à disposição Judas. Dele, né? Judas até que, digamos assim, tudo bem, porque tinha que alguém tinha trair. Tinha um propósito, né? Tinha um propósito. É tanto que deveria ser Pedro, segundo um relato de Jesus, quando ele falava: Pedro, o diabo queria, era você que ele iria se ir andar. E eu roguei para que não fosse você. Então ali dá a entender que poderia ter sido Pedro a escolha, porque Pedro era o Pedro turão. nega 3 vezes. Entendeu? Pedro era Pedro esteve com ele, Pedro viu os sinais, Pedro viu as maravilhas. Então, mas os outros viram, mas assim, você não percebe Mas Pedro nega. A história não revela, por exemplo, o que Bartolomeu fez. O que Mateus... Mateus não escreveu. Mateus não, desculpa, Matias. O que Matias fez? Algumas figuras não foram tão... Você entendeu? Mas você fala Pedro, Tiago e João... Meu estiveram Deus. mais perto, né? Então, mas era eles que faziam questão de estar perto de Jesus. Não era Jesus que fazia questão deles. Jesus tinha os dele para orar, né? Não era que Jesus tinha os dele para orar. Era que eles faziam questão de orar com Jesus. Não era escolha de Jesus. Era escolha deles estar com Jesus. Eles estavam sempre por perto. Eles queriam estar o tempo todo. Ele não queria perder um segundo. Mas mesmo assim, Pedro negou. Pedro negou. Você veja onde está a falha, né? A fabilidade humana. Mas veja, logo depois se torna um homem tão poderoso. E é isso que a gente tem que exaltar. Não é a falha. É a transformação. É a rota que ele muda. A rota que a pessoa muda. A tal ponto de Pedro, quando estava sendo sacrificado, né? Ele pede para ser sacrificado de cabeça para baixo, porque ele disse: eu não sou digno de morrer igual ao meu mestre. Então, assim, mudou a rota. Então, assim, a mesma coisa pode acontecer com você. Mude sua rota, mas colocando o reino de Deus sobre a sua vida. Não é a religião que vai mudar a sua vida. É o reino de Deus estabelecido dentro de você e sendo espalhado através das suas atitudes. É isso que faz a diferença, tá bom? André, a gente tá aqui num papo tão bom que a gente esqueceu da hora. A nossa diretora já disse aqui já 10 vezes que nós já chegamos a quase... Por isso que ela não trouxe mais chá, né? Por isso que ela não... O chá já quase acabou já, na verdade, já. Então a gente precisa encerrar o programa, porque vai dar 1 hora. Só deixar um recado rápido aí sobre essa questão do deserto. Alguns pontos, alguns aspectos interessantes. Primeiro, o deserto não é para o fim. O deserto é um meio. É um pavimento, né? É um meio pelo qual Deus está fazendo com que você seja forjado para receber um prêmio muito interessante, aquilo que você almeja. Segundo, o deserto é encarado como um processo. Se existe um processo é porque existe um propósito. Toda vez que você determina um propósito para sua vida, inclusive no livro, no Destrave-se, se você não tem propósito, você não segue. Se você não cria um propósito, você faz parte da realidade dos outros. A criação da sua realidade se dá com base nos propósitos que você cria. E propósito não pode ser nada extravagante, né? Ah, meu Deus, não. Por exemplo, vou acordar todo dia 5 da manhã. É um propósito? Você que acorda 9, 10 da manhã, que é improdutivo, que não consegue produzir porque acorda tarde, começa a criar um propósito, vou acordar todos os dias agora 5 da manhã. E aí você começa aquele propósito até que ele se manifeste. Você vai passar pelo deserto até se manifestar. Agora eu vou começar a fazer atividade física todos os dias. Aí vem, por quê? Porque vem a informação que você já tem. Não, é muito melhor dormir até tarde, que nada, eu não preciso disso não. As informações que você tem vão guiando o seu caminho. Exatamente. E outra, propósito é informação. Eu coloco a informação na minha mente, que desce quando vira para o coração, porque cuidado com a informação que você leva para o coração, porque quando a informação
gera sentimento, muda comportamento. A informação que gera sentimento muda comportamento. Perfeito. Na hora que você determina uma informação, um propósito para a sua vida, e aí o que é que acontece? Essa informação vai gerar em você uma força capaz de conduzir você pelo deserto. Você está passando pelo deserto e diz, eu vou passar. Eu estou passando. Olha a ideia de continuidade, de movimento. Se eu estou passando é porque eu vou sair. Agora, se você acredita que era muito melhor voltar para aquele estágio inicial, chamado de Egito, aí a gente está metaforizando agora, e aí você nunca vai sair do Egito, nunca vai deixar de ser escravo, nunca vai experimentar a terra que emana leite e mel, porque tudo já está consumado. E basta só que você vá lá na fruta, ó, na árvore, e colhe o fruto que já está preparado para você. A árvore já está produzindo. Conhece aquela... Eu não me lembro quem foi que escreveu. Ainda que a figueira não floresça. Abacuque. E nem que haja fruto na vide, né? Abacuque. Nem o fruto da oliveira minta. Todavia, eu me alegrarei. Cara, essa passagem de Abacuque é um negócio absurdo. Absurdo do ponto de vista de que o melhor exemplo, eu acho que é tanto quanto Hebreus 11 lá. No mesmo nível. Ainda que, olha, a concessão, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ou que o fruto da oliveira minta, ou seja, ainda que a realidade que me cerca me diga uma coisa, não é nisso que eu acredito. Eu não acredito na realidade que me cerca. Eu acredito naquilo que está dentro de mim, porque é o reino que está em mim. A minha realidade é determinada pelo que está em mim. A minha realidade não é criada pelo que está ao meu redor. Novamente, eu volto para Jesus andando sobre as águas. A realidade não é Jesus andar sobre as águas. A realidade não é alguém andar sobre as águas, cara. Pedro diz, então eu quero ir também. A partir do momento que Pedro acredita na realidade que não era aquela que estava ao seu redor, ele anda. Quando ele tira os olhos de Jesus e põe os olhos na água, ele afunda. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei. Sabe por quê? Porque está tudo consumado. Já está tudo pronto. Já está tudo aí. Eu só preciso colher aí. Eu só preciso me levantar e colher. Agora a fruta não vai cair na minha boca. Eu tenho que ir lá. Eu tenho que colher, eu tenho que me levantar, eu tenho que morder, eu tenho que mastigar, eu tenho que engolir. Perfeito. É assim que funciona. Beleza. Reforçando mais uma vez aqui o chá da Rinodê. Tá aqui, ó. Chá de frutas vermelhas. Agora o copo está vazio. Meu ainda tá cheio. Agora a taça está vazia. Maravilhoso. E também agradecendo aqui a Arte Modular. Móveis planejados, transforma sonhos em móveis planejados de altíssimo requinte. Eu indico essas empresas porque elas investem no reino de Deus e você dê valor e invista, indique essas empresas porque com certeza você será abençoado, tá bom? Deus abençoe, André, mais uma vez, obrigado. Valeu. Mais um programa maravilhoso. Cumprimos nosso propósito, passamos pelo deserto. Não esqueça de seguir André, seu Instagram. @andrebrito.10 e @português.10. Pronto, André Brito. O meu é PR Ari Brito, siga lá também no Instagram. Não esqueça de, se você quiser o livro de André, ele está disponibilizando. Diretora Alicia, por favor, a capa, põe a sua Bote a capa do livro aí, Alicia, por favor. Aí. Isso, destrave-se aí, ó. Bote na câmera central aí. O código é seu, viu? Destrave-se, tá ok? Você pode colocar no seu comentário lá, eu quero esse livro e ele vai ser disponibilizado. Jesus já fez o que tinha de fazer, agora é com você. Pronto, então siga lá e não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e dar o seu like. Então, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o nosso estado, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe Israel, Deus abençoe todas as suas famílias que estão nos assistindo agora. E entre em contato conosco, porque o nosso contato comercial está aqui, e patrocine o nosso programa, abençoe o nosso programa. Nós estamos criando também um Pix aí para você que queira ajudar também o nosso programa, vai estar disponível também aqui o QR Code, você fazer um Pixzinho aí abençoado, poder ser, estou mandando uma oferta para vocês aí, para abençoar também o programa de vocês aí, tá bom? Deus te guarde, Deus te abençoe. E aqui mais uma surpresa aqui, dessa vez produtos que só Sergipe tem, aqui é o nosso Pé de Moleque,
feito com massa polba, né? Palha de bananeira. Aqui o nosso beiju molhado, coisas de Sergipe, só Sergipe tem. Vou dizer um negócio para você. Isso aqui é maravilhoso. Lembrando que no programa passado a gente teve a surpresa da jaca. Essa semana agora é o beiju e o pé de moleque, que é sergipanidade pura. Vem para Sergipe. Deus abençoe. Que coisa boa. Pode crer. Indique empresas que investem no reino assim como esta. Arte Modular, transformando sonhos em móveis planejados. Faça já o seu orçamento. O crescimento do reino de Deus acontece por meio de pessoas generosas que semeiam com amor e fé.